Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos à primeira aula da Unidade 1 da disciplina de Projeto Articulador 2 em Arte e Cultura. O tema da nossa aula é Senso Cultural e Direito e Políticas Públicas Culturais. Como vocês sabem, nós já dissemos no vídeo anterior que vocês vão fazer a ligação da produção de vocês do censo do primeiro semestre com as disciplinas de cada uma das disciplinas desse semestre. Para fazer isso, a gente começa lembrando um pouquinho sobre a questão da cultura, que a cultura ela reflete a identidade de uma comunidade, englobando história, tradições e valores. E o senso cultural ele é uma ferramenta crucial para que a gente entenda essas dinâmicas, para apoiar, inclusive, a formação das políticas públicas. A gente tem que lembrar que cultura é algo em constante transformação, que ela não é estanque e muito menos ela é única, ela é múltipla, como vocês já viram lá no seminário sobre multiculturalismo. Então, o censo constantemente realizado, ele vem trazer quais são todas essas áreas que a gente compreende por cultura, ele vem trazer quais áreas estão carentes, quais áreas precisam de mais investimentos e isso pode direcionar as políticas públicas dentro das cidades de vocês. Mas afinal de contas, só para recordar mais um pouquinho, o que é um censo cultural? É um levantamento sistemático de dados sobre manifestações culturais, que inclui práticas, tradições e patrimônios culturais. Um exemplo disso, o Censo de Salvador, que conseguiu mapear e orientar políticas públicas. O Censo de Curitiba, o Censo de várias cidades. E nesse momento, vocês têm esse instrumento na mão para as cidades de vocês, que pode dar apoio para as políticas. E daí aqui eu deixo uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho. Como o senso cultural pode ajudar a preservar a cultura local na sua comunidade, não apenas incentivando as políticas públicas, mas e a preservação dessa cultura? Como pode acontecer a partir do trabalho que você fez? Daí vem a pergunta, mais uma. Como é feito um censo cultural? Então, um censo cultural deve utilizar entrevistas, questionários e as observações de quem está produzindo. Ele vai fornecer dados quantitativos e qualitativos. Bourdieu fez uma extensa pesquisa sobre o uso dos museus na França e dessa pesquisa ele conseguiu orientar o direcionamento para ampliar o público do museu, para ampliar as camadas que não frequentavam o museu. Então a gente vê que grandes estudiosos se debruçam sobre um tema que às vezes pode parecer tão simples. Mas afinal de contas, o que as políticas públicas culturais fazem? Elas podem promover, preservar e valorizar a cultura. E nós temos dois exemplos bem interessantes no nosso país, que um é a Política Nacional de Cultura Viva, que busca valorizar as culturas locais, e a tão conhecida e polêmica Lei Rouanet, que nos dá incentivo para produções culturais em diversas instâncias. E daí eu lhe pergunto, como as políticas públicas culturais podem impactar os resultados do censo? Então, a pergunta, se vocês perceberem, ela é dialética. Eu posso perguntar como o censo cultural interfere as políticas públicas, mas eu também preciso entender como que as políticas públicas interferem no senso cultural. Tá? E aí você vai ter uma reflexão a respeito de o que abordar, para que lado a gente deve investir, e isso vai gerar um constante caminhar dentro dos estudos a respeito da produção cultural. A gente deve lembrar também que políticas públicas bem elaboradas vão fortalecer as manifestações culturais. Então, manifestações culturais muitas vezes esquecidas, deixadas de lado ou que não têm apoio, que são de comunidades ou de grupos que não têm grande incentivo, tanto de manifestação quanto de incentivos econômicos, as políticas públicas podem vir a dar suporte a esse tipo de manifestação cultural. Mas
quais são as políticas públicas necessárias na sua cidade para fortalecer a cultura local? O que você acha aí, depois de fazer o censo, que seria necessário partir dos órgãos responsáveis para realizar essa melhoria dentro da sua cidade? Tá? Então, as leis culturais, como a Lei Rouanet, estabelecem bases para as políticas públicas. A legislação cultural garante que políticas sejam justas e eficazes. E isso é muito importante, a reflexão a respeito do quanto essas políticas estão atingindo todas as camadas necessárias da população. Então, é por isso que o censo também vai dar suporte. Eu realizo uma política pública, depois de um tempo estabelecida essa política, eu faço o censo, eu vou diagnosticar se existem camadas da população que ainda não têm acesso a bens culturais. Eu refaço as políticas públicas para direcionar para essas camadas e assim a gente entra num constante melhorar do nosso sistema cultural. Mas afinal de contas, desafios atuais e soluções futuras, será que é tão simples assim a gente conseguir todo esse processo? Na verdade, não, né? Nós temos muitos desafios a encarar, a gente tem que perceber nossa realidade muito mais ampla do que apenas no âmbito cultural, e é por isso que nós temos que lutar por isso, mas entender muito bem como todo esse sistema funciona. A integração entre censo cultural e políticas públicas enfrenta desafios. É necessário monitorar e avaliar constantemente as políticas com base nos censos. Então não adianta a gente produzir um censo cultural, largar na mão de alguém e acreditar que aquilo vai funcionar. É necessário a constante integração, a constante preocupação em ir lá e perceber, isso está acontecendo realmente? O que eu preciso fazer? Por isso que eu já falei lá na disciplina do primeiro semestre, eu retomo, todos nós somos seres políticos. Políticos enquanto temos que lutar pelos nossos direitos culturais, pela forma como isso acontece dentro da nossa cidade, dentro da nossa sociedade. Então a gente não pode deixar isso de lado e esse é um dos grandes desafios. E daí eu pergunto, quais seriam os principais desafios para implementar políticas públicas culturais eficazes aí na sua comunidade? O que você encontra de dificuldade? Mas, ao mesmo tempo que a gente encontra as dificuldades, a gente também percebe as potencialidades dentro dos censos culturais. Eles vão fornecer dados valiosos para a formulação das políticas eficazes. A colaboração entre os gestores culturais, acadêmicos e comunidade é essencial para que a gente produza políticas públicas direcionadas à cultura com bastante qualidade. Então, reforçando a importância do censo cultural como ferramenta para as políticas públicas, questionando vocês, como vocês podem contribuir para a preservação cultural em suas comunidades? Como que vocês podem atuar com ações práticas? A gente não pode ficar só na reflexão, a gente tem que praticar. E o que mais poderia ser feito para que o censo cultural tenha um impacto duradouro nas políticas públicas culturais? Espero que essas perguntas façam vocês refletir. Bons estudos, nos vemos na próxima aula.